Então, eu estava relembrando aqui uma música da minha adolescência, Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. E aí eu resolvi, hoje tá fácil com a internet, né? Eu resolvi baixar a letra da música, embora eu já tenha ouvido ela inúmeras vezes, mas eu baixei a letra da música porque tem algumas frases que às vezes a gente não decorou, né? Não guardou, mesmo ouvindo tantas vezes. E o que eu queria falar nesse vídeo aqui é uma coisa que eu identifiquei, não é de hoje, mas hoje eu resolvi gravar, né? Que é o fato de Eduardo e Mônica simbolizar uma geração que viveu num tempo em que ainda não existia toda essa rivalidade, né? Toda essa discussão entre direita e esquerda. Estou falando aqui dos personagens que provavelmente não viveram nessa época em que nós vivemos hoje, de tamanha dicotomia, vamos dizer assim, né? Enfim. E nós aqui, da minha geração, que fomos jovens aí na década de 80, 90, a gente também, quando jovens, não vivenciou toda essa polarização. Mas o que eu achei interessante é que ela já estava lá. Só que era tão sutil que a gente não percebia. Vamos lá. Eu resolvi... Não é uma análise, tá? Não é uma análise porque, tipo assim, eu vou dar a minha interpretação, e aqui eu abro um parêntese, né? A minha licença poética em interpretar e dar o que eu acredito de significado dessa música. Então, o que eu vou falar aqui, provavelmente, ou na verdade com muita certeza, não é o que o Renato Russo queria dizer com a música, e nem tampouco algum dos roteiristas que fizeram até um filme, né? Enfim, mas é a minha. Ué, é uma obra pública, então eu posso dar a interpretação dela do jeito que eu quiser, usando e dizendo e deixando claro que eu estou usando aqui de licença poética, tá? Então, quem não concordar não precisa ficar bravo comigo, mas de repente tem gente aí que se analisar, se pensar bem, vai entender os meus pontos de vista e talvez até concordem comigo, né? Mas vamos lá, ó. A música, ela começa assim: quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração, e quem irá dizer que não existe razão? Até aí, beleza, tranquilo. Agora eu vou começar. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Provavelmente era umas 8 horas da manhã, não mais que isso. Não mais que isso. Se não for menos ainda, né? Porque se fosse tarde da manhã, se fosse tipo 10, 11 horas da manhã, ele não ficaria deitado, né? Ele provavelmente levantaria e correria, tipo, tô atrasado. Não. Mas você vê que, pela calma descrita aqui, era um horário cedo. E por que eu tô dizendo isso? Porque a letra continua assim: enquanto Mônica tomava um conhaque do outro canto da cidade, como eles disseram, né? A história deles é uma história que foi contada por alguém, ou por alguém, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, quem é que toma conhaque logo de manhã, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã?
desculpa, mas não é uma pessoa responsável. Tomar conhaque nesse horário, ou é alcoólatra, ou é irresponsável, um jovem irresponsável. Então aqui eu já começo a identificar que a Mônica, ela não era lá uma moça muito, como direi assim, uma moça muito responsável, né? Eu acredito que a Mônica, ela era de uma família de classe média, de média para alta, né? Classe média média ou classe média alta. Provavelmente os pais empresários de algum setor ou alguma coisa assim. E por que que eu digo isso? Porque ela cursava medicina, né? E todo mundo sabe que cursar medicina não é para qualquer um não, né, velho? Quem vem da periferia dificilmente vai cursar medicina, tá? Mas eu já começo a formar aqui uma ideia de mais ou menos quem era essa moça chamada Mônica, tá? E nessa primeira estrofe aqui que fala sobre ela, eu já não fui muito com a cara dela não. Já não me simpatizei muito não, mas vamos continuar. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Carinha do cursinho do Eduardo que diz que tem uma festa e a gente quer se divertir. Bom, o Eduardo também não era um pobretão. Também pertencia aí à classe média. Só que o Eduardo eu acho que já era um nível abaixo da Mônica. Então se a Mônica era classe média alta, ele era classe média média, classe média baixa, alguma coisa assim, você entendeu? Mas não era um menino de periferia, não era um menino de favela, não era um menino pobre, tá? Pertencia à classe média, mas com uma família com menos posses do que a família da Mônica, provavelmente aqui, tá certo? Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, eu não aguento mais birita. Bom, o Eduardo era um cabaço, né? Ele era um cabaço nos dois sentidos, provavelmente aqui. Como tantos jovens, aqui inclusive depois mais para frente a gente vai ver que a letra da música diz que ele tinha 16 anos, né? Quer dizer, não conhecia nada da vida, estava experimentando as coisas, não sabia beber mesmo, exagerava, enfim, vamos lá. Era um pato, né? O Eduardo era um patão ali, tal, e vamos lá. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boyzinho. Por isso que eu falo que ele era de classe média, por aí, porque é boyzinho, né? Era um boyzinho ali, provavelmente roupinha de grife e tal, que na década de 80, 90, os jovens valorizavam muito. Inclusive eu tinha até gente, eu tinha conhecido o meu, que a gente saía, né, para as baladas aí, e o sujeito comprava uma roupa de grife, uma roupa de marca. Na época tinha uma marca de calça jeans chamada Zump, mas tem outras marcas, né? Ele comprou uma lanterninha, uma lanterna, no tamanho de uma caneta assim, só para dentro da balada, né? Na hora que estava escuro, ele usar a lanterna para mostrar a etiqueta da calça, para você ver como que o pessoal classe média, né? Valorizava essa coisa da grife. Bom, acho que não mudou muito hoje, né? Só que hoje ninguém anda mais com a lanterninha para iluminar a etiqueta, pelo menos eu acho que não. Mas vamos lá, então o Eduardo era esse sujeito aí, né? Esse menino inocentão de tudo aí, estava descobrindo a vida, vamos dizer assim, né? E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa, quase 2, eu vou me ferrar. Aqui eu vejo que o Eduardo era de uma família boa, porque ele tinha temor dos pais. Quando ele diz assim, é quase 2, eu vou me ferrar, é porque se ele chegasse nesse horário em casa, provavelmente a mãe ou o próprio pai dele ia lhe dar uma bronca.
porque isso não é uma coisa que ele fazia com frequência. Então a gente percebe aqui que os pais do Eduardo provavelmente eram pais conservadores. Eram pais conservadores, né? Mais para frente a gente vai perceber também que a família do Eduardo talvez fosse uma família mais conservadora, que ele jogava futebol de botão com seu avô, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas vamos lá, então vamos traçando o perfil dos personagens aí, né? A Mônica, uma moça irresponsável, uma moça de família abastada, que, enfim, e o Eduardo era um menino inocentão, que estava descobrindo o mundo ainda, mas pertencia a uma família conservadora e mais tradicional, não é? Vamos lá. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. Os dois se conheceram nessa festinha, ou um pouco antes dela, né? E, sei lá, provavelmente, quando a gente é jovem, o que chama a atenção é o físico, né? Então, provavelmente ela se engraçou com o feitio físico dele, ele provavelmente com o dela e tal. E aí a gente vê também uma outra coisa que eu não gostei da Mônica, cara. Eu acho que nessa época aqui ela devia ter uns 18, 19, talvez 20 anos de idade, ela vai menino de 16, cara. Se fosse o contrário nos dias de hoje, você sabe que dá cadeia, né? Mas enfim, Mônica pegou um novinho aí, claro, acho que a diferença de idade dos dois não passava de 4 ou 5 anos, mas assim, poxa vida, normalmente as moças dessa idade querem, moça sempre quer o cara mais velho, né? E já foi esquisito aqui dela se engraçar com um cara mais novo, com um molecão, sei lá, mas vamos ver como que a coisa se desenrola aqui. Eduardo trocaram o telefone, o Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Godard, para quem não sabe, eu também não sei muito, não, eu sei que é um cineasta francês, né? E provavelmente deve ser um daqueles cineastas que os intelectuais gostam, né? Deve falar daquelas coisas que são tão importantes assim, que ninguém nem sabe o que significa, mas provavelmente ele era um cineasta top aí desse pessoal intelectual que gosta de ser aculturado, né? Que acham que são mais inteligentes ou melhores que os outros, sei lá. Enfim, ela queria ver o filme do Godard, né? Bom, o Eduardo, vamos numa lanchonete. Acho que ele pensou assim, vamos lá tomar uma Coca-Cola, um milkshake, um sorvete, sei lá, tal. Mas na cabeça, não, vamos ver o filme do Godard, porque eu sou intelectual. A Mônica, eu não vou com a cara dessa moça, cara, desde o início. Mas vamos lá. Se encontraram então no Parque da Cidade. Então nem lá nem cá, vamos nos encontrar no Parque da Cidade. Aqui em Rio Claro, vamos lá no Lago Azul, né? Vamos encontrar uma zona neutra ali, tá certo? A Mônica de moto, o Eduardo de camelo, tá? Mônica de moto, aí para mostrar a rebeldia dela, né? Provavelmente os pais não gostaram muito quando ela resolveu comprar uma moto, né? Já não gosta quando é um rapaz que compra, imagina uma moça, né? Ela queria mostrar que ela era rebelde. Cara, com certeza a Mônica já tinha sido ou estava sendo doutrinada, como dizem aí, né? Já estava sendo doutrinada, então ela tinha que ser meio rebelde e tal. Enfim, tá? O Eduardo achou melhor e estranho, melhor não comentar, pois a menina tinha tinta no cabelo. É para confirmar a rebeldia dela, né? Na década de 80, pintar o cabelo provavelmente de cor diferente, entendeu? Não é que ela tinha tinta no cabelo porque ela foi clarear o cabelo ou tingir, não. Provavelmente era uma mecha vermelha ou azul, sei lá. Típico de quem tem a ideologia que você está pensando aí. A Mônica tinha essa ideologia. Isso está claro na música, né? Só um parêntese aqui, quando fala que o Eduardo estava de camelo, eu não sei o que significa muito camelo, mas uma vez eu ouvi dizer que lá em Brasília, camelo é ônibus, né? Então ela foi de moto e ele foi de busão. Eu acho, não tenho certeza, mas vamos lá. Eduardo e Mônica era nada parecido, era de Leão e ele tinha 16, olha lá, tinha 16. Ela fazia medicina, falava alemão,
E ele ainda nas aulinhas de inglês, lógico, né? Com 16 anos é aulinha de inglês mesmo. Malemar isso aí, The Book on the Table, e é isso aí. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, de Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rimbaud. Agora guarda aqui, ó. Mutantes e Caetano. Pô, matou. Ela era doutrinada e esquerdista. Gostava de Mutantes e de Caetano. Nessa época aqui, se você gostasse de Caetano Veloso, né, Gilberto Gil, Chico Buarque, essa galera, esse era intelectual. Apesar da música dele ser ruim pra caramba, não no sentido técnico, né, não no sentido de qualidade musical, mas no ritmo mesmo, é chato pra caramba, né, velho? Música popular brasileira dessa aí. Um jovem gostar disso aí, cara, tá? Eu acho que só perde pro funk. Mas enfim, mas vamos lá. Depois o nego pode me apedrejar aí por ter falado isso da MPB, né? Ah, cara ignorante e tal, mas é ruim mesmo, é chato pra caramba. Mas vamos lá. E o Eduardo gostava de novela, moleque de tudo, consumia o que a mídia passava, né? O que a mídia passava, se tivesse Big Brother naquela época, com certeza ele não ia perder um episódio, tá? Gostava de novela, jogava futebol de botão com seu avô. Isso aqui era uma coisa importante. O Eduardo tinha todos esses defeitinhos de um jovem aí, mas ele tinha família, cara. Ele se relacionava com o avô dele. Eles se divertiam juntos. Quem a gente vê hoje? Quem hoje tem um relacionamento com o avô, de jogar um jogo de botão na época, hoje seria de jogar um videogame junto, sei lá, alguma coisa. A gente dá muito pouco valor aos nossos avós, né? Quem ainda tem, meu amigo, repensa, tá? Repensa. Mas vamos lá. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, política, também magia e meditação. Ela estava tentando se encontrar também espiritualmente, aquele pessoal que gosta de esoterismo, não sei o que lá, tal. Com certeza ela já deve ter ido para São Tomé das Letras. Você sabe que o pessoal vai lá fazer em São Tomé das Letras, né? Enfim. E o Eduardo ainda estava no esquema, escola, cinema, clube, televisão, as diversões comuns de um jovem comum, né? E mesmo com tudo diferente, veio meio de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia, como tinha de ser. Aqui, meu amigo, é o seguinte: a Mônica, ela já tinha experiência sexual. Ela não era mais virgem, tá? E ela desvirginou o Eduardo. E aí, meu amigo, uma mulher mais velha, tirando a virgindade de um jovem, de um rapaz mais novo, grudou o cara nela, velho. Grudou. A partir dali, o cara estava amarrado. Quando eles tiveram o seu primeiro ato sexual juntos ali, sua primeira relação, pode ter certeza, cara. Os dois se vincularam de um jeito ali que o Eduardo ficou preso e ele não tinha mais como sair. Ela talvez se quisesse sair. Porque ela era a personalidade dominante aqui, né? Mas o Eduardo não. Caiu e não tinha mais como sair daquela armadilha que ele caiu. Fez uma péssima escolha ali, tá? Desculpa, mas a Mônica era curva de rio mesmo. Mas vamos lá. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. Eu fico imaginando para onde eles foram viajar. Bom, provavelmente foi para São Tomé das Letras, né? Quase certeza que foram. Foi um dos lugares que foram, né? A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ela tentando ensinar coisas da vida para ele. Ela que nem sabia o que era a vida, porque ela também era jovem. Ela só se achava conhecedora de tudo, né? Com certeza ela se achava.
Então ela achou-se no direito de ensinar o outro lá, o cabação. E ele foi na dela e vai saber tudo que ela não ensinou para ele, entendeu? Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. Tá. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Todo mundo diz. As pessoas veem as aparências, né? Aparentemente, eles eram um casal feliz, um casal que um completava o outro, mas só em quatro paredes para saber, né? O domínio que essa moça não fazia sobre esse rapaz aí. A liberdade que esse rapaz não perdeu se envolvendo com essa moça. Entendeu? Agora, para quem olha de fora, né? Ele completa ela e vice-versa. Tudo bem. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram, que não fala de casamento. Provavelmente foram só morar juntos, né? Vai saber as brigas que não teve na família do Eduardo, né? A família da Mônica, eu não sei dizer muita coisa não, né? Mas a família da Mônica, pelo que tudo indica, já tinha desistido dela, sabe? Enfim, né? Desistido assim, né? Não vou tentar mais consertar isso aí não. Esse pau que nasceu torto aí vai morrer torto mesmo. Mas como a gente é pai e mãe, a gente tem que continuar ajudando conforme pode. Provavelmente ajudavam muito financeiramente. Tá? Alguém se forma em medicina, ele já não sai com trabalho, a não ser que o pai dela já fosse médico e já tivesse encaixado ela em algum lugar, mas enfim, isso aí já é uma outra explanação, né? Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram, batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Aqui o texto quer passar que eles foram guerreiros, que trabalharam, tal, nós vamos fazer. Cara, que nada. Batalharam grana era pedindo pro papai, mamãe, eu tá apertado aqui, pago meu cartão esse mês, depois eu vou ganhar uma grana ali, eu pago você de volta, e vamos, corre atrás e faz isso, faz aquilo e tal. Batalhando grana, velho. Então, entendeu? Mas a mensagem, provavelmente, que o autor quis passar é que eles foram guerreiros, trabalhadores, trabalharam até tarde da noite, fizeram hora extra e tal. Sei lá, eu acho que pela realidade dos dois aqui era mais fácil correr pro bolso da mamãe e do papai. Tá. Mas vamos lá. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília, e a nossa amizade da saudade no verão, só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo está de recuperação, certo? Bom, o filhinho do Eduardo está de recuperação. Se era gêmeos, então um estava e o outro não estava de recuperação? Será que é isso? Provavelmente, né? Provavelmente. Um filho para criar? Pelo menos mostra uma certa responsabilidade dos dois aqui, né? Agora, só que eu fico imaginando assim, né? Quem que decidiu não viajar porque o filho está de recuperação? Será que foi o Eduardo ou será que foi a Mônica, né? Sei lá. Aí cabe mais licença poética para imaginar as coisas, né? Eu não cheguei lá. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração, e quem me irá dizer que não existe razão? Realmente o coração exclui a razão muitas vezes, né? Que não se fala, né? Ou você é racional ou você é emocional. Tudo indica aqui que a Mônica era racional e o Eduardo era emocional. E, para mim, o Eduardo fez uma péssima escolha, entendeu? E ficou amarrado a ela para o resto da vida dele. E é isso, tá? Mas o que eu achei interessante nessa história aqui é que essa coisa ideológica da esquerda ou direita, né, ela já estava impregnada nas pessoas
desde bastante tempo atrás. E ela se refletia até na arte, através da letra dessa música aqui, de acordo com a minha interpretação. Tá. É isso.